Boa noite e bem-vindos à 14ª edição do nosso programa À Mesa do Restaurante, o último antes da pausa natalícia. A modalidade hoje em destaque, o futsal, os nossos convidados, José Conde, ex-presidente, e Marco Marques, o atual presidente da ACR Carvalho Figueiredo. Boa noite e bem-vindos. Boa noite. Marcámos hoje a presença nesta À Mesa Com no restaurante Parreirinha para falarmos da ACR de Carvalho Figueiredo, justamente com duas gerações desta associação, o José Conde, 58 anos, e o presidente com mais mandatos, e antigo presidente, claro, e também Marco Marques, o atual presidente da ACR de Carvalho Figueiredo. Boa noite a ambos. Começamos talvez por José Conde e justamente para sabermos como é que começa a associação, quando tem com certeza ideia e boa ideia sobre isso. Sim, boa noite, obrigado pelo convite. Sim, eu quando a associação começou, nos tempos aéreos, tinha eu talvez 16, 17 anos. Lembro que nós éramos miúdos e também me lembro das paródias que se fazia naquela altura para se erguer o que é hoje a Associação Carvalho Figueiredo. Tenho, por exemplo, lembro-me quando nós éramos miúdos, trabalhávamos lá para fazer as festas, as antigas festas, que era muito trabalho. Hoje, por exemplo, fazer a montagem de uma festa é 4 ou 5 dias e antigamente demorava-se 3, 4 meses a fazer a montagem da mesma. Lembro-me de uma tropeça muito engraçada. A gente, por exemplo, trabalhávamos quando e que os bailes eram a pagar. Nós trabalhávamos lá de borla e quando tínhamos que entrar, nós tínhamos que pagar para entrar. Talvez ainda hoje há umas desavenças quando se faz o peditório em Carvalho Figueiredo. Muita gente diz que não vai lá porque os miúdos trabalhavam, miúdos, homens agora da minha idade, nós trabalhávamos e éramos obrigados a pagar para entrar para ir para os bailes, quando eram os verdadeiros bailes. E eram vocês que organizavam. E eram nós organizávamos. Tu lembras de quem é que eram os grandes mentores? Quem é que foram os grandes mentores dessa associação? Quem é que foram os grandes, ainda hoje, os grandes homens que ergueram grandes homens, sim senhora, infelizmente já faleceu, para mim, e que eu aprendi muito com eles, mas para mim o número 1 é o Sr. Alberto Mesquita. Sócio número 1, sócio fundador, é o número 1, foi o homem que idade que ele tinha, e depois dos seus 60, 70 anos, já tinha ideias muito novas, se calhar não se pensava nos feitos, nas internets, não se falava nisso, e ele já tinha essas ideias muito avançadas, e com ele eu aprendi muito. E nessa altura, Marco, tu não eras nascido, claro, mas ainda não sabia o que era a associação. A força de Carvalho Figueiredo levou-te também mais tarde a enverdares pelo associativismo. Sim, foi tudo uma novidade para mim. Como eu te expliquei e tenho vindo a explicar, quando eu fui viver para Carvalho Figueiredo, tive vários anos sem viver em Carvalho Figueiredo. Não, eu sou de Carvalho Figueiredo, só que tive muitos anos afastado de Carvalho Figueiredo, da associação. Mas o casamento, vieste durante o namoro também tive muitos anos afastado e pronto, e aquilo era eu nem sabia o que era a associação, vou ser sincero. Iam tomar, não é? No futebol? Sim, era o futebol e era a vida pessoal e a associação não existia. Eu ao fim de semana, por exemplo, ia almoçar à casa dos meus pais e raramente ia à associação. E depois, a partir do momento em que viver sozinho, as coisas foram-se proporcionando, e depois o Conde estava na altura de sair, e eu fui um pouco apanhado de surpresa, porque aquilo foi tudo uma novidade. O presidente, eu até disse, eu venho ajudar, posso fazer parte do elenco, e o que é que seja preciso, eu ajudo. E pronto, qual foi o meu espanto? Foi o meu espanto e a minha surpresa, perguntar se eu queria ser o presidente. Se quer ser presidente do Carvalho Figueiredo, quando nunca tinha sido diretor, quando nunca sou um sócio ausente, e assumi logo como presidente, está bem, se vocês me ajudarem, eu dou a cara e naquilo que eu souber, minimamente não sabia nada, porque o ser presidente o mais fácil é dar um nome, foi aquilo que eu fiz. Diz-me uma coisa, Marco, quando nós falamos da Associação de Carvalho Figueiredo, leva-nos logo ao futebol salão, ao futsal. Como é que está, nesta altura, o futsal no Carvalho Figueiredo? Já houve anos bons, anos maus? Este ano as coisas podem compor-se em termos de subida? Há uma coisa que é importante, o Carvalho Figueiredo, nós gostamos de ganhar, como é óbvio, não vamos fazer isso uma doença. Quando vamos falar em futsal, o Conde às vezes é um bocado, não estou a dizer contra, é a questão dos degraus que a gente quer dar. Sim, estamos aqui a falar, eu sei que ele não é contra o futsal, e já falámos várias vezes e já entramos em discussão várias vezes.
Mas uma coisa é certa, o Carvalho Figueiredo sempre que treinar alguma coisa entra sempre para ganhar, e ele é a pessoa certa para falar sobre isso, porque sempre jogou, foi presidente do Carvalho Figueiredo, do Atlético, sempre uma coisa importante que ele tinha na cabeça, ganhar. E nós somos iguais, não vamos mudar esse lema. Claro. Agora, se a gente, vamos lá ver uma coisa, o Carvalho Figueiredo é a única equipa do Conceito de Mar que tem futsal. Pois, voltando um bocadinho atrás em termos do futebol salão antigo e agora o futsal, lembram-se perfeitamente, tivemos o Sporting Tomar, tivemos a Sabacheira, Carvalho Figueiredo. Hoje o futsal tem muito mais visibilidade, não é? Em termos dos média, da televisão. Porquê é que Tomar só apenas Carvalho Figueiredo é que tem o futsal? Essa pergunta não pode ser feita, penso que essa pergunta não pode ser feita a nós, porque nós fazemos a nossa parte. Se calhar havia clubes e instituições aqui em Tomar que teriam mais condições do que nós para ter essa equipa de futsal que tanto se deve ter em Tomar com outros objetivos. Nós tentamos ao máximo que o Carvalho Figueiredo sempre que joga, que as pessoas vão lá, que sejam bem-vindas lá, e acredito que as pessoas quando lá vão, aquelas que lá, e depois é uma coisa que é importante, ganhando traz pessoas, que isso é o mais importante. A gente sabe qual é a diferença entre ter um pavilhão cheio, como eu já vi aquele pavilhão cheio, e ter um pavilhão com 10 pessoas. Mesmo os próprios jogadores estão ali, pronto, não se passam, parece que estão a fazer um treino. Penso que passa por aí. E diz uma coisa, tu onde é que vais buscar tempo para tantas atividades? És também o treinador do Caixarias, tens uma vida profissional, és presidente, tem que ter uma direção bastante ativa, não é? É assim, eu agora, e vou dar razão àqueles que lá estão, porque eles dizem eu é que faço tudo e tu dás o nome. É capaz de ser verdade, mas também há a responsabilidade de ser presidente. O trabalho off é uma coisa boa que eu tenho e sempre disse há 2 anos atrás, quando fui presidente atrás, tenho uma equipa muito boa. Eu não preciso estar presente para as coisas serem feitas. Está lá pessoas competentes para isso, por isso é que eu digo, está na altura de eu passar o testemunho e estão lá pessoas competentes e com competências muito melhores que as minhas para serem presidentes. Eu neste momento sou treinador de Caixarias, sou o presidente do Carvalho Figueiredo, também estou englobado, como tu sabes, na vida política. Tacho, não é tacho, foi o que aconteceu e pouco isso é a minha vida e trabalho. Olhando agora aqui para o Conde, é um homem que já perdeu muitos cabelos, estás-te a ver um dia assim pelo trabalho executado. Não penso nos cabelos brancos, cada vez são mais e o tempo é pouco. Foram muitos anos. Foram muitos anos. Eu não antes, é fácil, não é? Eu antes e continua a ser. Não há ninguém que goste mais da coletividade que eu. Pode haver igual, mas não há ninguém que goste mais da coletividade. Eu sou. Eu não sou de Tomar, sou Carvalho Figueiredo, eu sou de Carvalho, eu nasci em Carvalho Figueiredo. E penso, se me falha a memória, eu fui o presidente mais novo, tinha 28 ou 29, quando fui a primeira vez presidente da Associação Carvalho Figueiredo. E com mais mandatos. Mas, e quando se falava de futebol salão, eu sou das pessoas que mais gostam de futebol salão em Carvalho Figueiredo. Sou da maneira que ele é, de muito para a Frontex, de se querer subir, dá-se eu penso exatamente, porque as casas têm que ser feitas para o telhado, não é para os caboclos. E a Associação Carvalho Figueiredo, vamos lá ver, os fundadores daquela casa, infelizmente, já faleceram. O pessoal mais novo, os casaram, saíram de Carvalho Figueiredo, saíram do Conceito de Mar. E ficou a minha geração meia dúzia de pessoas. Ora, eu gostava que o pessoal de Carvalho Figueiredo, o pessoal do Conselho fosse ver os jogos. Que a gente sentisse que havia apoio e que a coletividade com o futsal seria um futuro e não é. Mas diz uma coisa, não é. As pessoas, agentes de Carvalho Figueiredo não acompanham. Muito poucos. Mas há aqui também uma situação. Cada vez está a ficar é isso que ia para dizer, portanto, baixa, fora da malha urbana não é fácil, mais não é? velhas e se calhar não. Então, sabes que o futsal é um solução de inverno. Desporto de inverno, e as pessoas preferem ficar em casa do que estar a ir até mesmo a associação, tu notas isso. Mas vocês têm que ir à procura. Nós temos de divulgar e mesmo pessoas, não é? Lógico que sim. Uma coisa, o horário dos jogos, por exemplo, falámos há bocado em off, em termos de haver também o hóquei em patins em Tomar. A questão dos horários tem a ver. Qual é a solução que vocês podem encontrar com haver uma alternância, o Sporting que mais joga em casa, Carvalho Figueiredo joga fora. Assim a gente poderia, porque uma coisa é certa, vai muita gente ver o jogo do Carvalho Figueiredo quando o Sporting mais não joga em casa. E normalmente para nós é ótimo ter para os jogadores próprios, quando ele vê lá, pedia a claque do Sporting mais para ir nos apoiar, mesmo os próprios jogadores sentiram-se ainda mais motivados, porque a maior motivação que a gente pode ter é ter um pavilhão cheio e a gritar para o Carvalho Figueiredo. Só que isso não é fácil. Depois as pessoas de Carvalho Figueiredo
Eu penso que poderiam ajudar mais, penso. É a minha opinião, é aquilo que eu vejo, porque eu vejo uma semana sem futsal, um fim de semana sem futsal, Carvalho Figueiredo, como quando diz às vezes, quando lá estamos ao fim de semana, somos 5, 6, a gente já estamos fortes a olhar uns para os outros, somos sempre os mesmos. E cansa, também cansa, aquilo tinha que haver uma mudança. Só. A ideia do Jaconde parece-me que era outra, ou seja, era tentar que quem está na cidade fosse ver os jogos a Carvalho. Muita gente não é sinónimo de muito dinheiro, vamos lá ver. Se calhar, tendo lá 30 ou 40 pessoas a ver um jogo e depois vão ver um café, que ali não é nenhuma casa de alcoólicos, né? Há cafés, há sumos, há pirulitos, há chocolates, há a comer e há a beber. Não estar lá por dizer que como a gente tem a fama que se vende lá muitas cerveja, não é isso. E não é sinónimo, muita gente não quer dizer que seja receita, eu estou a falar nas receitas. Quando uma quantidade daquelas, no meu tempo, se pagava 300, 400 euros de luz, quando por mês 2 garrafas de gás, a pagar 70, 80, 90, 100 euros de água, não há nada, se não houver, e que a festa cada vez mais tem que ser mais bem orientada, mais bem organizada, que é a festa que faz sustentar a coletividade, a época toda. Quando não houver festa e que está difícil de se fazer, e depois já vamos falar, se calhar a seguir, por causa das pessoas, cada vez mais é difícil fazer a festa porque não há pessoas porque se calhar, tanto em Carvalho Figueiredo como noutras localidades, as pessoas infelizmente vão falecendo, as mais velhas vão falecendo e não há pessoal para gerir aquilo. Como por exemplo esta direção lá está agora, estão meia dúzia de pessoas que nunca foram, não são Carvalho Figueiredo. É isso que eu quero dizer, portanto a continuidade pode ser posta em causa, não é? Ou seja, agentes de Carvalho Figueiredo ou seja, uma questão da obrigação. E os jovens? Que jovens? Eu sou como presidente, eu acho que sou o mais novo, tirando o moço que está lá, sou o mais novo daquelas pessoas que estão lá, porque eu não vejo aquela renovação, então, as pessoas já não vão para Carvalho Figueiredo. Diga-me só uma coisa, desculpa lá Marcos. Desculpa, com a nova dinâmica em termos social, as novas ofertas, este tipo de associações tem futuro? Expliquem lá. Eu, da minha experiência, gostava de poder me enganar daquilo que vou dizer, mas se calhar o futuro da coletividade, se calhar está comprometido. Não sei se agora em janeiro vai haver eleições e não sei, vamos estar comprometidos. Se foi difícil, se calhar também já há 30 anos nós dizemos que a associação fecha. E quando tem que se fazer 4, 5 assembleias para se arranjar uma assembleia. Por isso é que depois chega uma altura, as pessoas que lá estão, sejam elas boas ou menos boas, cada um é para aquilo que nasce, que se arranja este tipo de direções que não é as pessoas indicadas para governar uma coletividade daquelas. Estamos então a poucos dias de haver eleições. Marco, vai candidatar? Em janeiro. Não? Então estamos aqui já num impasse burocrático. Certamente há de haver. Eu continuo a dizer, e já disse a quem de direito, não vou recandidatar, de certeza absoluta. Mas dentro do elenco. Estou disponível. Eu penso que dentro do elenco há pessoas competentes, como eu costumo dizer, e tenho dito, há pessoas com competências muito mais que as minhas e de uma vez por todas assumirem o trabalho que têm vindo a fazer no off. Mas em termos de competências, o que é que queres dizer com isso? É o tempo, não é o tempo, essas pessoas que calhar também não têm o tempo, mas eu também não tenho. E é questão do saber. Eu também, é a segunda vez que eu sou presidente, mas ainda não sei os meandros, porque há lá muitos meandros que eu também não tenho conhecimento ainda. E porquê? Porque sei que quem está por trás de mim o faz e também se calhar me acomodei um pouco. Mas esse trabalho é feito. Eu penso que não custa nada essas pessoas que fazem aquilo que têm feito, é simplesmente assumir-se como presidentes. Jaconde, qual é que são as maiores dificuldades da nossa associação? Neste momento é arranjar pessoas para tomar conta daquela casa, porque aquilo, como vocês sabem, aquilo é uma coletividade já de uma grande envergadura, e não é qualquer pessoa, não é para me dar uma gabar a mim ou estar a dizer mal do outro, não é qualquer pessoa que toma conta de uma casa daquelas, que muitas vezes é mais difícil orientar, organizar do que fazer, né? Cada um é para aquilo, portanto, a gente faça-me entender, e tomar conta de uma casa daquelas, saber, por exemplo, quando se faz uma festa, porque eu sou quase conhecido por tipo patinhas, estou a dizer por causa do dinheiro, não, nós temos, se nós podemos ganhar 10, não vamos ganhar outro, e depois ter conhecimentos, ter um bocado de poder, as pessoas mais novas saberem que o dinheiro realmente custa a ganhar, não é?
Eu sou contra, por exemplo, chega lá, vê as luzes ligadas quando elas não são precisas. E eu vejo hoje e vi no meu tempo, se as luzes estiverem ligadas toda a tarde, para eles é igual, mas não, mas aquilo no final do mês aquilo conta. E foi assim a poupar que me ensinaram, desde quem fundou aquela casa até hoje, porque temos lá um império que nós temos. Aquilo é tudo a Associação Carvalho Figueiredo. Com mais mandatos, então qual é o futuro que prevês? Quem é que achas que vai avançar? Eu também dificilmente, em meu juízo perfeito, digamos assim, em meu juízo perfeito, farei mais parte da coletividade. Ajudo sempre por fora, como ajudei este ano na festa, lá para, agora como diretor ou mesmo como diretor, dificilmente. Para ver o futuro daquilo, não haver direção, pode-se arranjar 2 ou 3, porque a direção daquilo legalmente são 11 ou 12. Foi eu que fiz na altura ser 20 pessoas, para haver mais espaço entre semanas para as pessoas fazerem serviço, porque as pessoas estão lá sem qualquer vencimento, estão lá gratuito. O que eu vejo naquilo é, se calhar, mas aquilo é difícil porque aquilo também é já um império muito grande, a minha opinião, falar com alguém que se entenda e saber também em questão de legal, financeiro e finanças, tentar alugar aquilo e manter a festa, a tradição. Sou a favor de se manter a festa. Obviamente que o Marco é um mais jovem e não estará de acordo. Não é essa a questão. Só uma situação, uma coisa Marco, que é importante. lá. Vai haver eleições em breve, sim, mas em termos de planificação vocês não podem ficar à espera. Não, a época está planeada e certamente a direção, eleições em janeiro, mas não vai aparecer logo uma lista, como é normal, a segunda vez também não. Ficar pelo menos à até, frente não, o compromisso que eu tenho, até ao final da época de futsal, está assumido da minha parte e da equipa que está comigo. No final da época, certamente até lá vai estar por andar a ver se há lista, se não há lista, mas alguma coisa se há de arranjar. Não eu como presidente, mas certamente acredito que se vai arranjar. Quando ainda há pouco disse que a nível de governar e isto, uma coisa é certa, os anos passam e as coisas continuam a existir, com maior ou menor dificuldade. O presidente é um homem mais de finanças, um homem mais... na minha opinião, o quanto olha duas vezes para o aspecto financeiro. Mas és um homem mais desportista. As contas estão todas equilibradas. E, portanto, tem que haver aqui um equilíbrio. Uma coisa, isso eu sei que tem que ter sempre conhecimento. As contas estão equilibradas. Podemos ter mais ou menos B, menos C. O que é certo é que as contas estão equilibradas. Em termos de plantel, agora falando mais objetivamente no futsal, em termos de plantel, foste tu que planeaste e arranjaste este ano o treinador descartou-se de fazer o plantel, deu as responsabilidades para cima de nós. O plantel foi feito de acordo com ele meteu a lista dos jogadores que queria e os jogadores que ele queria tem-os tal e qual como ele quis. A nível de encargos, zero. O treinador paga para vir jogar para treinar o Carvalho Figueiredo. Fazendo as contas... Uma mais-valia também, não é? Ele fazendo as contas como deve ser, quem for um bocadinho inteligente, fazer as contas do transporte de todos os dias, os dias de treino, mais um fim de semana... De onde é que é? É do entrocamento. E ainda traz jogadores dentro do carro dele. Se ele fizer a gente vir a fazer as contas... Agora vou-te fazer uma pergunta tem uma ajuda de direta, custo, mas a ajuda de custo não chega. Ao Conde e ao Marco. Se porventura o Carvalho Figueiredo subir de divisão, como é que vai ser? Assim, já houve um ano que foi comigo. Como é que vai ser? Marco, tu como homem do desporto e o Conde como homem das finanças. Nós, como é óbvio, já temos... Deixa-me só explicar, neste momento, se não fosse a derrota no passado sábado... Não, as duas derrotas. Estariam lá em cima na classificação, não é? Sim, mas isso, como eu disse no sábado, na segunda-feira, fui falar com os jogadores, para uma equipa perder, outra tem que ganhar, para uma equipa temos que dar os parabéns às outras duas equipas que foram melhores que nós, mas isso não invalida nada. Agora, o objetivo que foi estipulado perante os jogadores, perante o treinador, foi ser campeões. Se isso acontecer, alguma coisa há de acontecer, como é óbvio, a gente tem as coisas minimamente preparadas para que isso acontecer. Agora, isso tem que ficar... Não disse isso. Eu não disse isso. Mas vais abdicar? Eu não disse isso. Vou abdicar à mesma. Não quer dizer que as coisas não andem, não tenham pernas para andar. Eu acho que falo português e estou-me a tentar explicar em relação àquilo que nós direção e o núcleo quem falou, daquilo que nós falámos, os objetivos estão definidos. A partir disso, forem cumpridos, alguma coisa há de acontecer. Em termos de apoios do município e das entidades... Eu não vou falar em valores. Claro que sim, mas estás satisfeito? Não. Vocês estão satisfeitos? Não, já na altura não. A Câmara, assim, eu também posso exigir muito, pronto. A Câmara chega na altura, era sempre 1.100, 1.200 e
correr bem, Os valores, os 1.500 euros mais 100, menos 100. Agora, noutros tempos, se nós temos um pavilhão também lá, também podemos agradecer naquela altura, quando o Sporting de Tomar não é, mas nós não temos o pavilhão, por acaso o Sporting de Tomar, às vezes o português, somos mal interpretados, porque há quem dizia o Sporting de Tomar, a coisa que digo, não. O Sporting de Tomar ajudou-nos sim, porque o Sporting de Tomar foi desalojado e a Câmara, como nós já tínhamos lá um princípio do ringue, e a Câmara naquela altura contribuiu para juntou-se o útil ao agradável na altura, para a cobertura, como nós tínhamos lá um sócio, eu penso que ele era sócio, nos deu na altura, isso não era ele o presidente, que nos deu 25 mil euros. Deu-nos na altura de dizer que foi quando começámos. Portanto, e dizer que naquela altura a Câmara, sendo o presidente que lá estivesse na altura, nos ajudou naquilo. Outra vez, de lá para cá, nós entramos no futsal e entramos em quase uma equipa profissional, tem os seus custos, foi tudo à conta de nós dos trabalhos que temos e que para mim nosso investimento, que continuo a dizer que é a festa que nos ajuda naquilo. Mas há aqui uma particularidade que é importante e convém explicar também, que é, vocês são das poucas coletividades com instalações próprias, neste caso com um pavilhão, mas isso tem também o problema das despesas. Ora, lógico, essas contas que eu fazia e que sei fazer. Se calhar dos poucos que sabem fazer essas contas sou eu. Por isso é que eu consegui sempre. Eu quando falo da minha direção, porque ninguém faz nada sozinho. Eu falo está aqui o Marco pertenceu à minha direção, aos nossos corpos gerentes. Agora, eu fui sempre saber fazer essas contabilidades, porque a minha direção foi daquelas que, quando entrou, fizemos sempre mais dinheiro, fizemos obras. As coisas fizemos mais dinheiro e fizemos mais obra e deixámos mais dinheiro. Não quer dizer que eles não deixam, não é isso, nem estou contra as direções que passam por lá, não é isso. Tive grandes problemas que a minha própria direção por causa de gerir uma casa daquelas, porque aquilo é um barco já muito grande e nós conseguimos fazer migalheiro e fazer obras. Então, só uma pergunta agora, Marco, mais desportiva. Por isso ligo mais. Diz. Isto é bom que haja contraditório, porque estão aqui duas gerações, o ex e o atual presidente. Nós, neste mandato, já conseguimos mudar a iluminação toda do pavilhão para lâmpadas de LED, só aí reduziu-nos o pagamento da luz para metade. Isso aí é uma boa ajuda, como é óbvio. Claro. As obras, eu sou um bocadinho, eu penso assim, eu acho que que obras é que poderá-se fazer ali? Eu penso que um bocadinho é a manutenção. Temos é que ter atenção à manutenção. Os balneários, vocês estão satisfeitos? Os balneários são praticamente, eles estão bem estimados. Havendo só uma equipa de futsal naquele pavilhão, vocês nunca pensaram em outras modalidades, por exemplo? Nós todos os dias, apesar de haver futsal, eu ainda há bocado estava a dizer, o meu telefone não para de manhã à noite para alugar o pavilhão. Ou seja, mas a própria associação nunca pensou em ter outro tipo de modalidades? Ou, por exemplo, camadas jovens? Eu vou-te explicar, eu ia pegar ainda há bocado. Se nós formos campeões, somos obrigados a ter uma equipa de formação. Exatamente. Primeiro ponto, sim senhor, é verdade. E pessoas para. Nós mantivemos lá, tivemos uma equipa de formação quando foi das escolas do Benfica, que o Cláudio assumiu, e depois chegou ao meio da época, acabou. Porquê? Toda a gente chega lá, pais, porque é que o meu miúdo, se estivesse em futsal, o meu miúdo vinha para aqui jogar. Se estivesse em futsal, pois é, mas depois o que é que a gente vamos fazer? Vamos cobrar aos miúdos como fazem noutros clubes? Vamos cobrar uma mensalidade para pagar ao treinador, porque o treinador não vai para lá de bola. Isso neste momento sim, é o faz que parte. Acontece. E pessoas disponíveis para. Nós, como é óbvio, temos que andar à procura. Claro, mas tu, o homem do desporto, tem que partir de ti. Sim, mas se nós queremos subir, temos de arranjar soluções para que isso aconteça. O bonito é dizer, o meu filho vem para aqui, depois nós abrimos, depois eles não vêm. E depois querem que a gente, nós, clube, neste caso, que funcionar como clube, que agarre na nossa carrinha e vai buscar os miúdos aqui, vai buscar os miúdos acolá. Ou os pais vão pôr. Neste momento é mais valia, por exemplo, o aluguer do pavilhão. É uma forma de rentabilizar. Portanto, a vários grupos que querem usufruir, eu estava a dizer, o telefone para os dias que não... Para já estou quase tudo alugado nos dias que o Carvalho Figueiredo não treina. E ao fim de semana, quando o Carvalho Figueiredo não joga, temos aquilo quase praticamente alugado. Ou quando vão aniversários, agora também alugamos para aniversários, o pavilhão e o sítio, a adega, que a gente chama o espaço. E quando não temos isso, temos sempre o pavilhão alugado. Quantos sócios é que neste momento tem a associação? Pagantes ou não pagantes? Pagantes, claro.
Se são não pagantes, tens que ir receber, não é? Pois, Se calhar 100 e picos. 100 e picos. 100 e 100 e picos. picos. 150. É muito pouco. o problema é que nós não Já temos tivemos 600. Já tivemos 600 sócios. pagantes. Os dias que correm é muito pouco. Não foste muito. Pagantes 150. E quando começaram? Quando? Nos tempos áureos, como tu Ora, disseste? nos tempos áureos tinha 600. Era no tempo que se pagava pós bailes. Não. Havia, mas não. Que toda a gente aqui nos arredores do Conselho se faziam sócios, quando os bailes era a pagar, quando os bailes, as entradas eram pagadas, quando se ia arranjar as namoradas para dançarem. Hoje não há isso. Vão lá os conjuntos, é de borda e ninguém aparece. Naquela altura, toda a gente se fazia sócio, para ir lá para cima, dançar, conquistar a sua seja, os namorada. tempos mudaram, não é? Os tempos mudaram radical. Também só aqui, também do Marco, na questão dos... Tivemos a falar, a associação tem 40 anos, e 40 anos precisa de manutenção. E também, é por isso é que eu digo, antes de nós subirmos, se eventualmente a direção do ataque, se o Carvalho Figueiredo, que para mim acho que tem boas equipas para ser campeão, tem tudo bom para plantel, não é? bom plantel e tem tudo para ser campeão este ano. Se a intenção da que nós estamos a dizer que dá a direção, mas também nunca se sabe, se o Marco sair, se nada haver um presidente para a conta daquilo, e também tem a intenção como ele, se é mais desportista e subir de divisão. O ringue, penso que o chão do ringue, nosso pavilhão, não pode ser cimento. Penso que não pode ser. Penso que não pode ser. Ora, se nós viemos para jogar para tomar, com um pavilhão da Câmara, se nós dizemos que nós ganhamos alguma coisa no bar, a gente não pode trazer nenhum Mas aí também a Câmara terá que, obviamente, fazer um apoio isso já é outra diferente, coisa. não é? Eu não sei como é que isso funciona. Há pouco tempo concorremos para um programa Para do um IPDJ, fundo, não é? para um fundo, e não foi Aceito. Não foi aceito. Porquê, Marco? Concorremos, não ganhámos, aquilo é para concurso, mas nós também estamos sempre a tentar concorrer para essas situações, para esses concursos que o IPDJ tem. Mas a nível de condições, eu não sei se somos obrigados a pôr outro piso. Na segunda divisão, eu penso que não. E por Eu penso exemplo, que não. Marco, Há equipas que têm o mesmo piso que nós na segunda nacional. pois eu também por acaso já vi jogos... E piores condições que nós. Diz-me uma coisa, Marco, e em termos de parcerias, por exemplo, com o Sporting Tomar, levar ali equipas, sobretudo para tentar tirar proveito do bar, não há... Neste momento há muitos pavilhões cá em Tomar, não é? Na cidade... Nós sempre tivemos, foi uma boa altura que tivemos com o Sporting Tomar, na altura do Conde, e foi uma boa parceria. Como o Sporting Mas Tomar essa parceria subiu, depois, entretanto... porque o acabou, Sporting não Tomar foi? subiu, foi jogar para o pavilhão municipal, e a formação do Sporting começou a jogar na Jacome. no Jacome. E a partir daí nós também perdemos, essa é a verdade. As parcerias que existem, nós estamos a tentar arranjar patrocínios para nos ajudarem, mesmo a nível de pessoas, para ver se nos conseguem ajudar em alguma coisa, com o objetivo de... Não está fácil, já falámos com algumas, as coisas também têm a ver com resultados. Marco, há aqui uma questão que também temos que colocar em cima da mesa. É que num passado recente, as equipas do Distrito de Santarém que subiram divisão Já não e sempre. disputaram o Nacional, as experiências têm sido muito más. Mas é uma experiência, seria uma experiência para a associação, seria uma experiência para o treinador, seria uma experiência para os jogadores, tudo o que seja experiências boas. Mas porquê? Há uma grande discrepância entre o Nacional e o Distrital, não é? Todos os jogadores, não acredito que haja jogadores na segunda nacional que joguem de borla. Qualquer jogador em Carvalho Figueiredo joga de borla. E Carvalho Figueiredo não tem condições para pagar ninguém. Isso é ponto assente, não vamos inventar. A não ser que apareça ali alguém, como acontece noutros lados, e que oferece X o cheque passado, então aí estamos tranquilos. Se isso não acontecer, não vamos estar a prometer aquilo que não temos. Depois também, ao fim e ao cabo, tem a ver, aquilo que o Paulo está a dizer, tem a ver com, ou seja, os jogadores e o plantel que tens, é quase tudo jovens jogadores de Tomar, não é? Da zona de Tomar do Concelho. Jovens? Sim, jovens, Sempre jovens. jovens. Mas o que acontece é que, normalmente, nessas equipas, e temos visto aqui bem perto, não custa nada dizer, por exemplo, o Ferreira do Zezer, que adotou uma equipa completamente quase na plenitude profissional. Acabei de responder isso. Mas também, por outro lado, deixa de haver o desporto para os jogadores aqui da zona, não é? É um contrassenso. Nós temos lá 4 jogadores do que estavam no Ferreiro ano passado, por não poderem, se calhar, treinar, não sei. E voltamos ao início da conversa. Hoje o futsal tem muito mais visibilidade e não há muitos jogadores a praticar futsal. É um pouco assim, um contrassenso, não é? Para arranjar jogadores para jogar futsal, como eu estava a dizer, nós... se calhar há aí muitos, com qualidade. Só que se calhar para
ou seja, para a competitividade que o treinador quer, para a maneira, para perceber o futsal, porque o futebol salão eu também percebo. Agora, o futsal já é muito complexo, tudo o que se faz a nível de futsal. Isto é, depois a gente olha para a televisão, vê-los todos. Não é um jogador, não estou a dizer que não tenha qualidade, mas o jogador de futsal não parece assim do. Há muitos jogadores que eu vejo, que tenho lá exemplos lá em Carvalho Figueiredo, do 11. Tem que haver uma escola. É mais fácil sair do futsal para o 11 do que do 11 para o futsal. Tem que haver uma escola. Eu vejo, tem lá exemplos em Carvalho Figueiredo. O primeiro ano foi de adaptação e o segundo ano ainda continua a ser com dificuldades, que a intensidade é completamente diferente. Há aqui vários pesos que não estão a equilibrar a balança. Pois, o futsal nós queremos, nós andamos a fazer, é contra a maré, arrumar contra a maré. Eu falo por mim que gosto daquilo, sou bairrista e gostava que a associação não fechasse, mas andamos a lutar todos os anos para aquilo não fechar. E nós dizemos assim, quando há lá o jogo, o Carvalho Figueiredo joga em casa, vem muita gente. Mas é naquele dia, depois daquilo, não há ninguém, vamos lá ver, aquele convívio que havia antigamente, as pessoas iam jogar às cartas, de se beber um café, de uma mulher ir beber um café. Hoje poucas mulheres vão beber um café, que toda a gente tem uma máquina de café em casa. Havia estuque, havia os matraquinhos, havia isso tudo, havia o chinquilho. E hoje aquilo é o futsal. Os diretores que lá estão, é o futsal, e é o futsal. Mas isso tem a ver com o paradigma da nova sociedade, não é? As mudanças que houve, as dinâmicas. Não quer dizer que a sociedade esteja certa. Não, pelo contrário, eu estou a dizer que isto são as luzes do futuro, não é? Ao fim e ao cabo. Há muito mais oferta, por exemplo, no teu tempo, obviamente, como há pouco disseste, ia-se aos bailes para se dançar com uma rapariga. Hoje as coisas estão completamente diferentes, já nem há bailes como no teu tempo. Por isso é que o mundo está assim. É verdade. Diz-me uma coisa, Conde, tu ainda és do tempo do futebol salão antigo? Sim, jogaste a bola? Joguei a bola, mas não tinha jeito nenhum para aquilo. Eu sou do tempo de futebol salão, quando havia os canários em Carvalho Figueiredo. Alguém se lembra disso? Havia os canários para fresco, havia os verdadeiros canários, e eu era o algadeiro, eu levava uma caixa de sumos super fresco, quando a gente fazia torneios no Pontão. Recordas-te daqueles grandes torneios aqui no verão em Tomar, organizados pelos Gebas do Ovide? Também. Ainda vocês eram os dois pequenas crianças. Lembro desses torneios, tenho os cartões, era diretor, fui sempre diretor, e também era jogador, mas eu não tinha jeito para aquilo. Mas, por exemplo, eu queria fazer esta pergunta porque se tu notares, nessa altura, o futebol salão era praticado em todas as aldeias, em todos os ringues, a partir de maio até setembro, tudo o que era festas, havia o torneio de futebol salão, angariava-se muito dinheiro. Marco, tu se calhar ainda te recordas desses finais, não é? Quando jogava. Mas isto é Vila Nova, Sem Solos, Pedreira. Nós temos lá Só uma coisa. Eu lembro-me um ano, nós fomos aqui, organizado pelo Sporting de Tomar, aqui no pavilhão municipal de Tomar, fomos à final com a Pedreira e nós perdemos. Pavilhão antigo. Estamos a falar há muitos anos. Perdemos 2-1, o pavilhão estava cheio, completamente cheio. Ficámos em segundo lugar, fomos de caravana, os carros daquela altura, para Carvalho Figueiredo, muitos, fomos para a antiga taberna, que era o Manuel Ribeiro, ali para da Pinheira, havia uma que a gente chamava Olecas, o pavilhão cheio e toda a gente, portanto, era mulheres, era novos, era velhos, era tudo. Os 5 inicial de cada equipa. Sei. Era interessante. O Carvalho Figueiredo, lembro. Chico Pereira, Armando Pinto, Zé Marinheiro, Xavier. O Chico Pinto não, era o Rui o Rui de que é guarda, que é, há lá a fotografia. O guarda-redes era o Chico Pereira e havia o Rui do Castelo Bode, o Rui que jogava a bola jogando no União, era assim, lembro-me disso. Mas por exemplo, essa gente hoje não vai ao futsal? Não passava recente, nós Porquê? Fomos campeões. Eu não estava lá, foi no ano quando eu fui para lá a seguir. Lembro perfeitamente quando nós fomos campeões em Fátima, se tu recordares, o pavilhão estava cheio de gente de pessoas de Carvalho Figueiredo, que eu vi a comitiva de vir de Fátima para Carvalho Figueiredo, muita gente também. Outro exemplo, quando fomos à final da taça, que eras tu presidente há 2 anos atrás, que era eu responsável pelo futsal, se te recordares disso, quantos autocarros foram para Santarém? Foi um autocarro cheio de pessoal de Carvalho Figueiredo, estava o pavilhão cheio, portanto, não é assim tão
tão linear como uma... Tem é que se ganhar. Hoje, o que é curioso é que hoje o futsal atingiu tanto muito profissionalismo, portanto uma bitola muito alta e na altura o futebol salão cativava multidões. É um contrassenso, mas é uma verdade. Mas Rui, há uma coisa muito importante que o futsal talvez tenha trazido, que continua a haver as equipas das pequenas aldeias ou vilas deste país e tem, por este país fora, trazido à modalidade uma evolução. Portanto, falar aqui que é a essência do Portugal continental e ilhas também. Aqui é estas associações, Paulo. O que nos traz aqui é saber que o futuro destas associações, que na altura vivia muito desses pequenos torneios, dessas pequenas atividades, e que hoje não existem. Hoje não existem, por isso... O mundo evoluiu muito, e isto das internets e dos telemóveis e lá dos computadores tirou, penso eu, a velocidade. Claro. Nós antes íamos de casa para ir ver um jogo de futebol salão. Mas naquela altura, a minha mulher e mulheres a família, íamos todos para a bola, íamos todos lanchar, íamos todos comer. Hoje não, hoje ninguém vai. Eu lembro-me uma coisa atrás, e isto foi engraçado, eu fui o fundador do Atlético Clube Vasco Figueiredo. Fomos campeões da terceira divisão nacional naquela altura. Nós, o Florento Mar, era o Passo da Comenda, era a Venda Nova, mas fomos campeões. E havia outro ano também éramos para ser campeões, que o treinador era o Sr. José Marinheiro, também era um treinador como jogador e como pessoa, e outros. Nós a 4 ou 5 jornadas do fim já tínhamos uma série de pontos de avanço. Está a história de eu nunca querer subir, não podia dar o passo maior. E eu chamei o Zé Marinheiro à parte. Ninguém pode pensar assim. Eu chamei o Zé do desporto. Chamei o Zé Marinheiro à parte e disse: olha, nós não podemos ganhar mais nenhum jogo. Olha, que já somos campeões. Os jogadores ouviram. Foi quando o Chico Pereira foi para a Navance, eles ouviram, ganhamos mais nenhum jogo. Baixinho, um guarda-redes muito baixinho. Mas era bom guarda-redes. Não ganhámos mais nenhum jogo, mas já na altura, então, se nós nem sequer tínhamos uma sede própria, no Atlético Clube Cavalos de Figueiredo, não é a associação. Era o ar livre. Mas isso era todos os torneios eram ao ar livre. Era no verão. Vocês também se lembram, não se devem se lembrar, quando a gente ia fazer torneios ao Passo da Comenda, o Atlético foi campeão num torneio no Passo da Comenda, para tomar banho era um bidão que havia em cima, um bidão de cima de uma oliveira, tomava-se banho. Hoje temos todas as condições, ninguém quer, os miúdos não querem. Este novo paradigma, aquilo que nós estávamos há pouco a falar, é a minha opinião, cada um tem a sua opinião, o Paulo terá a dele, mas o futsal tornou-se uma coisa profissional. E nesses tempos era completamente amadora, era uma coisa que estava nas nossas raízes, porque nós desde pequeninos saíamos de casa e íamos jogar futsal para qualquer lado, íamos jogar a bola para qualquer lado. Era jogar a bola, futebol salão. Por isso, Marco, agora indo encontrar aquilo que o Conde ex-presidente disse, nunca na vida. Nunca. Eu nunca ia pedir uma equipa para não ganhar. Nem faz sentido. Eu sou contra isso. Não é nem eu era capaz de... Vai contra os meus princípios, como é óbvio. Se acontecesse... Por isso é que o Conde é conhecido pelo Tipatinhas, não é? Eu acredito que são tempos diferentes, são alturas diferentes, mas já abdicámos uma vez. Eu gostava que o Cavalos fosse campeão este ano e fosse sempre campeão. Nós temos de saber... Quando como presidente as equipas dele sempre lutaram para ser campeões, e sabe disso, ele já foi campeão. Como presidente já foi campeão, sabe qual é que é a sensação. E falta-nos uma coisa que ainda nunca ganhámos, que é essa coisa que nós andamos atrás há muito tempo, que é ganhar a taça, que é a única coisa que falta no Como é que está o futsal a nível do nosso Palmarés? A nível do Distrito de Santarém? Eu só gostava de saber, por exemplo, se nós formos campeões, o Cavalos de Figueiredo, o que é as consequências depois? O meu problema é isso. Ser campeão, tudo bem, e adoro e gostava muito de ser campeão. Agora, saber, se nós formos campeões, se formos obrigados a subir, como é que... Esta conversa faz-me lembrar, tivemos aqui há umas semanas também um clube aqui da cidade, o União de Tomar, que também fizemos essa pergunta, e o Presidente, o que é proporcional. O Presidente disse, pois se verá. Pois. Marco. Não. Pois se verá. Pois. Mas eu não penso assim. Não, porque a gente não tem dinheiro para pagar, pois. É que nós não vamos nem nunca vamos. Mas a tua ambição como Presidente e um homem do desporto é... Lógico, a ambição como Presidente é sempre ganhar. E se eu puder ficar em primeiro, não vou ficar em segundo. Se eu puder ganhar a taça, não vou ser vencido. O Paulo há bocado perguntou como é que está. Faz uma análise uma retrospectiva das jornadas já a nível distrital.
E quais as equipas mais fortes? Neste momento o que eu noto é que os Patos, que era sempre uma imagem do distrito, não está tão forte este ano. Eu vou dizer aquilo que eu acho e aquilo que eu vejo. A mais forte é o Carvalho Figueiredo. E não tenho dúvidas nenhumas disso. A questão não era mais que isso, Marco, era saber a tua opinião e também a do Jaconde, claro. Como é que está a competição no futsal distrital de Santarém? Existe um desequilíbrio muito grande entre as equipas que lutam para subir e em relação às equipas cá de baixo. Isso aí é mau sinal, porquê? Porque vai haver muitos resultados iguais e depois no fim vai contar, como é óbvio. Mas cada vez há menos equipas. Nós temos 6, se não erro, 8 equipas no campeonato. Isso, cada vez são menos e cada vez há mais a desistir. Porquê? Nós vamos para a Leiria ao dobro ou ao triplo de equipas. Nós até já equacionámos ir jogar para o distrito de Leiria. Porquê? Essa é a pergunta que a gente faz. Quem é que está mal? Somos nós ou é quem manda? Sob certas condições. Marco, diz-me só uma coisa. Eu tenho vários exemplos daquilo que aconteceu quando nós contra o Gruder. Não vou dar isso como desculpa, nem quero estar a falar sobre isso, porque iria criar aqui uma história quase muito tempo. Mas que foi grave, que na minha opinião aquilo que se passou, um jogador quando é expulso, está expulso para a taça e está expulso para o campeonato. Não venham com desculpas, que só vai cumprir o castigo na competição que está, porque o artigo diz que é continuamente. Eu sou treinador do Caixarias. Por nó para toda a gente saber. Eu não queria estar a alargar muito em relação a isso. Agora isto é assim, eu não vou dar desculpa à derrota com o Gruder, porque eles foram melhores que nós. A derrota foi no... em casa com o Gruder. Parabéns para eles e tem que aceitar a vitória deles e a nossa derrota. Foi aquilo que os jogadores no fim. Eles foram melhores. Na primeira parte foram melhores que nós, fizeram mais gols, nós não. Agora, há um jogador que é expulso para a taça. Apanha 3 jogos, vermelho direto, 3 jogos ou 2 jogos, mas o nosso jogo contava. E ele joga, é inscrito, telefona para a associação, diz que o jogador está apto para jogar. E o artigo 26 diz que qualquer competição organizada pela Associação de Futebol de Santarém, o castigo é cumprido continuamente. E a resposta que nos foi dada é que o castigo do jogador é cumprido, eles ainda estão na competição, ainda estão na taça, é cumprido só no jogo da taça. Foi isso que nos foi dito. Não estou a dar isso como desculpa, atenção. Só que são estes pequenos pormenores que nos faz pensar se valerá a pena a gente continuar ou não. Suponho que vem, vamos estar, isto voltando ainda atrás, o dinheiro que a gente já tivemos que pagar, uma coisa que nós não tivemos culpa, são muitas coisas. E depois, como diz o Conde, às vezes a gente também temos que... O jogo fica muito dispendioso. Se estivermos nos 3 primeiros fica, porque temos que pagar a polícia. Temos a polícia, temos a taxa de jogo. Nos 3 primeiros? Nos 3 primeiros, todas as equipas que estiverem nos 3 primeiros têm que pagar a taxa têm que pagar aos polícias. Quanto custa uma taxa de jogo na futsal? Sinceramente, o preço final não sei. Sei que... 105 euros. Pois, em casa. Mais a polícia. O jogo fica à volta de 200 euros. Neste momento, em termos de competitivos, quais são as equipas lá no topo nesta altura? Nós, o Gruder, o Golgan, quem é que é a nossa agora? Malapata. Tem o Gruder. Está o Gruder, estamos nós, o Golgan e os Patos. Serão esses 4? Sim, são esses 4 que vão dar. Daí vai sair... Daqui vai sair o campeão distrital. Passa por aí. Agora nós vamos estar até ao fim, lutar, foi o que eu disse a eles. Perdemos 2 jogos, vamos baixar os braços. Não, levantar a cabeça mesmo para o próprio treinador, trabalhar e no fim faz as contas. Conda, diz-me uma coisa, que outro tipo de modalidade já houve na SEC Carvalho Figueiredo? Já houve o futsal, já houve o BTT, já houve lá uma equipazita de atletismo e pouco mais. Fazíamos, quando havia as festas, fazia-se lá era o atletismo, também tinha uma graça naquela altura, que eles corriam para ver lá para os Magazosa no fim, hoje isso não, e pouco mais, porque aquilo foi sempre uma coletividade, uma associação cultural e por isso é que está uma divergência entre a atual e as pessoas mais antigas, porque aquilo ainda não encaixou muito bem. Ou seja, não é vista com bons olhos as gentes que iniciaram este projeto. Ou seja, a aposta no futsal. Assim, as pessoas são todas a favor do futsal aqui, de que está naquilo. As pessoas, e eu incluído nessas pessoas, não sou a favor eu entro na associação, é o futsal, é aquilo, é o futsal, é o futsal. Eu sei se vai entender.
havia de haver qualquer coisa a contrariar. Então, mas agora faço-te uma pergunta ao contrário. Então, e se não fosse o futsal, o que é que haveria? Assim, a associação existe há 40 anos, o futsal existe há 10 anos. Como também já lá havia, houve jogadores e treinadores a dizer-me o que seria daquilo sem o futsal. A associação existe há 40 anos. Há 40 anos e o futsal existe há 10 anos e aquilo nunca morreu, nem morria. Então, por exemplo, a tua visão seria apostar mais na vertente cultural? Não, o que é que poderia também completar um pouco para além da parte esportiva? Mas para isso, Marco, para isso não é fácil. Eu tenho a certeza de uma coisa, que eu vou dizer. Se não fosse o futsal, a minha direção, e eu vou falar contra o conto, como é óbvio, eu não me tinha candidatado e aqueles que estão comigo não tinham. Portanto, a tua direção vai, sobretudo, com uma aposta para o desporto, para o futsal. Foi esse o objetivo da gente ir e pronto, e não vou estar a mentir. Não, tem a sua opinião, já dei de outro valor, já falámos sobre isso, muito valor àquilo que vocês fazem a vossa direção, mas eu fui presidente da Associação Cultural e Criativa que vai chegar. Não sou presidente de uma equipa de futsal, são coisas diferentes. E é essa mas também sabes também quanto eu que se não fosse o futsal a associação estava fechada. Não é verdade. Por mim está, por mim pelos outros o que é que ia para lá? Não, é assim, se calhar não estava lá tu, se calhar outros que há muitos anos que por razões não fazem parte do elenco, se calhar as outras pessoas iam para lá. Eu não, havia outros. Mas quem? É que sabes que tu tens um exemplo. Terá que partir de um consenso, não é? Isto é assim, nós quando não temos futsal, uma semana sem treino, tu temos um exemplo. Pois foi gol. Futsal acaba em maio. De maio a setembro, aquela associação mais valia está fechada durante a semana e abria só ao fim de semana. Ou seja, nem também... tinha lucro, nem tinha despesa, nem tinha lucro. Marco, tu vais aprendendo, eu também aprendi, aquilo rege com os estatutos como é que uma associação deve funcionar. Sim, eu não ponho E depois, nós temos lá um livro da Assembleia Geral, que é os sócios decidem que fizeram as leis para aquilo, na Assembleia Geral há muita gente. Tu fazes uma estão lá 7 pessoas. É o conto, é os 7 deles, é o que está lá escrito, é aquilo que a direção tem que cumprir, é aquilo que tem que ser feito. Aquilo rege por estatutos e rege por um livro da Assembleia Geral que lá está, que é aquilo que nós temos que cumprir. Mas tu esqueces que essa Assembleia Geral, as pessoas que lá estão, na Assembleia Geral, são os que pertencem ao elenco, mais ninguém. E mais daqueles 3 que não cabem. Ou seja, estamos em dezembro, vocês têm que conversar muito, vocês têm que tentar arranjarem um consenso, não ficar tão... Mas estão virados cada um para o seu lado, porque obviamente quem vai ganhar e quem vai lucrar com isso será a ACR Carvalho Figueiredo. Isso seria um desgosto para mim e a associação que vai chegar a fechar. O projeto lá está hoje, as instalações, o bar como está, o pavilhão, tudo tem que ter pernas para andar e vocês têm que ser... Culpa de quem antes dele, culpa minha, nós demos cada um passo maior que a perna. Pronto, mas está dado, haverá que recuperar e arrepiar caminho, não é? Isso aí, até maio, até final da época vou estar como presidente. E até lá vai haver eleições, espero que apareça outra lista, ou dentro da nossa... Tema. Tu és capaz de deixar o menino nas mãos? Não, eu deixo o menino nas mãos, nós já tínhamos falado, de alguém... já tínhamos falado na situação com uma advogada para saber como é que a gente conseguia resolver as coisas, para ver a situação, estando aquilo fechado, tinha que haver 2 ou 3 pessoas a responsabilizar-se pelo menos para a manutenção, para pagar a luz, a água, tudo o que seja preciso. E a Assembleia, que é o Presidente da Assembleia nesta altura? É o Augusto Barros. E diz uma coisa, nesse aspecto também era importante o Presidente da Assembleia dar aí uma boa ajuda, não é? O Presidente da Assembleia Geral que é o responsável pela associação, não é o Marco, isso eu não é. A chave entrega a ele. O Presidente é que manda nos sócios. Exatamente, o Presidente representa os sócios, exatamente, assim é que é, peço desculpa um pouco. E já na última Assembleia andámos, por acaso não foi eu, mas foi o Augusto mais um membro ou 2 que andou o porta em porta para se tentar fazer uma direção. Esquece que a associação teve fechado 4 meses. 3 meses. Fechado os meses, teve fechado os meses, que aquilo não era. Portanto, terá que haver um futuro, seja de maneira for, para que já é uma pena
o projeto que nós temos Porque ali, aquilo Ainda fechado. voltando um pouco atrás e aos anos um pouco mais meus e do Conde, nós somos do tempo em que qualquer aldeia, qualquer pequena povoação tinha uma associação, tinha um ringue, tinha um campo de futebol. Eu lembro, Marco, na altura, aqui há 20 anos atrás, só o Conselho de Orém daria para fazer um campeonato distrital de Santarém. Tu recordas perfeitamente disso. Ou seja, o novo paradigma, estas mudanças na sociedade fizeram com que estas associações tenham as dificuldades que têm, mas obviamente terá que partir de vós também alencar uma situação e uma solução para isso, não é? O que é preciso para... Jacob, o que é preciso, Marco, o que é preciso para a associação continuar a ser aquilo que é e manter-se nos seus pergaminhos e a desenvolver as atividades que desenvolve? A minha ideia, a minha opinião era as pessoas que mais estão dentro daquilo, pessoas da terra, arranjar-se ali um convívio, chamar as pessoas lá, chamar as pessoas à razão, e também de saber o que é que eles querem daquilo, porque há muita gente que não vai lá, que trabalhou lá muito, que aquilo também, por razões, ou por isto, ou por aquilo, não é que tenham se chateado com alguém, tenham zangado com isto, simplesmente as coisas mudaram quando foi à sua vida. Era fazer-se ali um convívio, chamar as pessoas, saber o que é que eles querem daquilo, ou numa Assembleia Geral, tentar ir se calhar porta a porta, falar com as pessoas de lá, não é? Porque temos lá há muita gente que vai chegar que aquilo não diz nada, que eles não estão de lá, eles não sabem, há pessoas que não sabem que a associação existe, não é? Há lá muito pessoal que não sabe. Aqueles que são de lá, chamá-los na Assembleia Geral e saber perguntar o que é que eles querem que a gente faça daquilo, o que é que se faz daquilo. Por exemplo, em termos de jovens, há pouco o Marco diz que acabando a geração dele, não é, Marco? Acabando a tua geração não é fácil, não há jovens, não há crianças em Carvalho de Figueiredo. Ou seja, isso também é um handicap muito grande. Não há. E mesmo havendo outras atividades... mais novos que eu vieram todos viver para tomar. Te fazem lembrar quando eu vi para tomar e simplesmente abandonei aquilo, e é o que está a acontecer. Portanto, eu, por exemplo, falar do pessoal novo, o último ano que fui presidente, tinha lá o meu rapaz e as minhas duas raparigas, tinham 20 anos, e eu lá, então, qual é a moral que eu tenho para fazer, obrigar entre aspas, irem para lá, para estar lá, pessoal a estarem duas mulheres com 20 anos, sem delas têm vida à frente para gozarem, estão presas lá, não faz sentido. Pois é só as minhas. Pois, mas aí é que é o verdadeiro associativismo, não é? Antigamente era isso. Eu gostava muito era o sacrifício também. Mas eu gostava, elas gostam daquilo. Claro. Mas eu também gostava que outros e outras as acompanhassem. Fizessem também, não é? É só as minhas com 20 anos lá estarem ali a... Marco, diz-me uma coisa, outras atividades para cativar e levar as pessoas a Carvalho de Figueiredo? Tenho partido do Presidente também essas ideias. Eu lembro-me, ainda, por exemplo, costumo ver nas redes sociais, nós há 4 anos atrás tivemos Zumba, chegámos a ter pavilhão, chegámos a ter uma aula com quase 200 pessoas, normalmente por semana eram 50, 40, 50, e depois, porque era novidade. Depois a coisa começou a ver aqui, começou a ver acolá, e as coisas foram nós temos tido aqui modalidades que têm dificuldade em arranjar espaços para, e nós é que temos que praticar. Não, mas não seria também, sei lá, uma ideia? É uma questão. Vocês irem de encontro a essas modalidades e oferecerem, porque obviamente tendo lá a prática de outras modalidades, leva mais gente, leva mais, nós tivemos mais receita. Há um mês atrás tínhamos dança também lá. Mas como arranjaram um sítio, arranjaram outro local, desistiram. Já tivemos lá a MMA, desportos de combate também, acabou. A gente vamos tendo as coisas. Viver na periferia é muito complicado. E nada é de borla. Temos perto da cidade. E depois e nós temos possibilidades, já agora, essa é a minha vez, possibilidades de termos ali outras modalidades, é preciso depois pessoas para aquilo. Eu sou uma pessoa eu não gosto de falhar, fui sempre assim, se calhar por isso. Vamos com as notas finais, em fim de tempo. Eu queria saber a vossa opinião sobre a política desportiva da cidade. Então não sei pronunciar muito sobre isso, acho que também está muito mal. Acho que temos 2 clubes que representam a cidade, que é o Sporting e a União, acho que estão bem, acho que são conhecidos
nacional, sei que também, assim, eu não tenho o que conheço o Presidente de Câmara e os que eles lá passaram, somos muitas coletividades, também para agradar a todos, também é um bocado complicado. Penso... Em relação ao associativismo, como é feito nesta altura? É assim... Em termos de comparação. Em comparação, penso... Nós piorou. Ou piorou ou está na mesma, ou piorou ou está na mesma, porque... Eu fui lá algumas vezes, deve falar que é direito lá fazia parte da secção desportiva, nós tínhamos de ter as modalidades e com pessoas, com jovens, devíamos ter mais atividades e muito mais jovens a praticar, não é? Isso conta muito. Sim. Isto é a minha opinião. Queres que eu responda a essa tua pergunta? Sabes que eu também estou um bocado inserido aí no nível desportivo. Se me disseres que se eu acho que estamos bem representados na cidade, foi essa a pergunta. A nível desportivo. A pergunta é a tua opinião sobre a política desportiva em Tomar. Eu acho que nós estamos muito prejudicados. Nós Carvalho Figueiredo, porque somos a única equipa do Conselho de Tomar que tem futsal. A nível de apoios não peço tanto, como é óbvio, dentro da cidade. Temos duas equipas que estão bem e representam muito bem a cidade, mas penso que poderia dar um bocadinho mais de atenção também a nós, que sendo nós uma equipa de pessoas não remuneradas, ali estamos ali a dar o corpo e todos os dias, penso que poderiam ser um bocadinho mais ajudadas, mas se nós tivéssemos formação recebíamos mais da Câmara, mas a pergunta que eu faço, e tempo e disponibilidade, e tínhamos que pagar, porque nós ainda, se fizermos bem as contas, nós ainda tínhamos que ir pagar o treinador, tínhamos que ter mais disponibilidade nossa, que ninguém é remunerado, não conseguia arranjar pessoas para estar ali a tempo inteiro para ter formação, como é óbvio. Poderia efetuar esse trabalho com as camadas jovens? Para um jogador e treinar já é o que é, ele estar a assumir uma responsabilidade de ter que ir treinar miúdos, ter que ter formação e ter o trabalho, porque todos eles trabalham. Agora, uma situação que nós deveríamos também ter e contemplar. Vocês têm que rapidamente arranjar uma solução para a vossa associação, portanto, a ACR Carvalho Figueiredo. Porquê é que não aproveitam também os microfones da nossa rádio para fazer um apelo às pessoas de Carvalho Figueiredo, da zona, para que colaborem mais, deem mais de si, façam um pouco mais de sacrifício para que este projeto continue e, sobretudo, volte a brilhar como nos tempos do Conde? Aproveitem, têm aqui o microfone aberto. Falo por mim, mas falo ao Cláudio. O que eu pedi às pessoas que nos estão a ouvir, penso que sim, é que voltamos um bocadinho ao tempo antigo e que usufruam temos todas as condições para lá ter. Temos uma taberna, temos lá uma taberna onde eu tentei desviar tanto que tiver lá uns copos para não haver aquelas bocas, assim. Fizemos um bar que nós lá temos, que vocês conhecem. Temos condições todas. Temos tudo para estarem-se bem e sentir-se bem. E que apareçam, e quem estiver a ouvir, na próxima Assembleia Geral, que será realizada em janeiro, presumo eu, se não devia ser, que apareçam. Eu sou para acabar um minuto também, eu posso ver o que era antigamente e o que era as coisas. Eu sou do tempo quando a gente ia comprar os eucaliptos de noite a bom preço, mas se fazem entenderem, diziam-se que acho que é de noite, para ninguém nos ver, né? E nós dizíamos, não faça um barulho, que deve ser o dono. Depois não vai lá um gajo com motosserra a cortar os eucaliptos, estás a ver? É um bocado isto, foi isso que nos fez viver e que eu gosto daquilo, são estas paródias que hoje não existe, que é aquilo, mas acho que ainda mexe muito contigo, a CR Carvalho Figueiredo, não mexe. Para o Marco, não há motosserras, mas já agora os varejadores, não é? Assim que se chama. Não sócios, simpatizantes da associação que vão lá mais vezes e quando for à Assembleia Geral com os sócios que costumam dizer já fiz aqui muito, que apareçam para nos tentar ajudar também ou a tentar arranjar a solução para que as coisas continuem e que tenha tendência a melhorar, como é óbvio. É isso é o apelo que eu faço. Nós aproveitamos também para desejar um ótimo Natal, um feliz ano novo, felicidades para o projeto, felicidades para que a parte cultural consiga novamente atingir um patamar mais elevado, para que haja um consenso, já que a parte desportiva, e eu acredito no Marco como sempre, está bem entregue e a ambição, sobretudo, Marco, não tem limites, não é? Portanto, um bom Natal, um feliz ano novo e tudo bom para a CR de Carvalho Figueiredo, e obrigado também pela vossa presença. Muito obrigado pelo convite e também felicidades para vocês e boas festas para vós e para as vossas famílias, corra tudo bem na vida. Obrigado pelo convite. Feliz Natal para vocês também. Muito obrigado. Assim terminamos esta emissão 14 do À Mesa Com.
Um agradecimento especial à Maria Isabel do restaurante Parreirinha, onde é realizada todas as semanas esta emissão. De resto, falta também deixar aqui, em tempo de festas, boas festas para todos. Boa noite, regressamos em 2020. Boa noite, um grande abraço, boas festas, Feliz Natal, 2 semanas de pausa, voltamos em 2020. Boa noite.